Oi, turma. Do livro O Evangelho de Maria Madalena, José Lázaro Boberg, no capítulo 3, o Espiritismo é gnóstico? Vale ressaltar ainda que há uma semelhança impressionante entre as filosofias gnósticas anteriores ao cristianismo, que floresceram na Babilônia, Egito, Síria e Grécia e procuraram se amalgamar posteriormente ao ensino do Cristo. O Evangelho de Judas é uma das muitas provas disso. E os ensinos de Allan Kardec e Madame Blavatsky, ambos nascidos no início do século XIX, que condensaram e impulsionaram o espiritismo e o esoterismo modernos, respectivamente. De fato, as doutrinas espírita e esotérica atuais são ramificações do velho tronco gnóstico. O catarismo, linha gnóstica do cristianismo, foi um dos movimentos precursores do espiritismo ordenado no século XIX pelo professor Rivail, Allan Kardec. E isso aconteceria naquela mesma França que, pela força das armas e associada ao poder articulador e de pressão da Santa Sé, anexar o belo e o rico território de Languedoc, refere-se à língua vernácula dessa região, a chamada língua de Oc. São significativos os pontos comuns entre o catarismo e o espiritismo, a partir dos conceitos como o da pré-existência e sobrevivência do ser e o da reencarnação. Da mesma forma que o espiritismo, o catarismo não aceita a reencarnação de espíritos humanos em animais. Quanto à moral, os cátaros, como os espíritas, adotaram sem vacilações ou deformações a de Jesus. Sobre os aspectos religiosos propriamente ditos, rejeitavam a divindade do Cristo. Todos os sacramentos, exceto o batismo, que, no entanto, reverteram a sua função original de um procedimento iniciático, símbolo de admissão do noviço à comunidade religiosa, tal como nas primitivas práticas cristãs. O batismo era ministrado por imposição das mãos, passes, um batismo do espírito e do fogo, e não pela água. Os cátaros rejeitavam o inferno, a trindade divina, o resgate dos pecados pelo sangue do Cristo. Cada um é o artífice de sua própria redenção, conseguida por um comportamento correto perante as leis divinas. Assim é que, nesse sentido, é também o entendimento de Hermínio C. Miranda, quando afirma: uma corrente gnóstica ressurgida agora, com as características básicas que floresceu entre os anos 120 e 240, poderia facilmente ser identificada com o espiritismo, por exemplo, com muitos pontos superpostos, algumas divergências e umas poucas discordâncias, mas não seria jamais caracterizada como heresia espírita ou cristã. Seria uma corrente de especulação filosófico-religiosa como qualquer outra. Poderia até suscitar debates e controvérsias, mas não assumir as proporções de uma perigosa heresia do conhecimento. Depois, este mesmo autor, em entrevista à revista O Reformador da Federação Espírita Brasileira, assevera: não há dúvida de que o catarismo foi um dos mais convincentes precursores do espiritismo. Antes dele, o mais promissor e bem articulado foi o movimento gnóstico. A inteligente doutrina cátara foi elaborada a partir do Evangelho de João, de Atos, dos Apóstolos e das Epístolas, principalmente as de Paulo. Tive algumas surpresas, como a de encontrar referências ao Consolador, que, com tanto relevo, figura da doutrina dos espíritos e mais reencarnação, comunicabilidade entre as duas faces da vida, o despojamento dos cultos, sem rituais e sem sacramentos. Seu propósito era de um retorno à pureza original do cristianismo, e por isso morreram nas fogueiras da Inquisição. Então, assim, eu fui até pesquisar, gente, porque tem coisas que a gente começa a ler e não faz parte da nossa leitura diária, não faz parte do nosso dia a dia, e a gente fica meio perdido, né?
Aí eu fui lá no Pai dos Burros, que hoje é a Google, e aí eu fiz uma pesquisa assim bem sintetizada para ver se a gente consegue entender esse trecho aqui, né? O espiritismo é gnóstico, sim ou não? Em termos, né? Em termos, ele é uma ramificação. Então, ontem a gente viu no texto a respeito dos cátaros. Então, a gente viu que essa corrente gnóstica vai ressurgir no ano de 1200, ou seja, século XIII, na França. É bem depois, né, do surgimento do gnosticismo, né, que ele vem lá no século II depois de Cristo. Então, o gnóstico ele vem ressurgir com força no século XII, século XIII, né? Então 10 séculos depois do seu real surgimento. Então, vamos lá. Primeiro, nós tivemos, dentro desse processo de crença, de fé, de religião, né? Nós tivemos primeiro o judaísmo. Antes do judaísmo já tinha, sempre que o homem foi criado, desde que o mundo é mundo, que o homem se liga com a divindade, de alguma forma, de algum encontro com o divino, seja um encontro divino no seu próprio eu, ou um encontro divino com a natureza, com os símbolos da natureza, sendo ali o seu Deus. Então, desde que o mundo é mundo, que o homem intuitivamente, ele sabe que ele foi criado por alguém. Ele sabe que existe uma inteligência superior a qual ele deve obediência, a qual ele deve agradecer a sua própria existência. Então, nós sabemos que desde que o mundo é mundo, existe essa ligação do homem com algo superior a ele, que ele não sabe explicar, mas que hoje, em outras palavras, seria Deus, né? Que a gente dá o nome, de acordo com a religião, o nome que a gente bem entender, né? No nosso caso, Deus. O judaísmo é uma das primeiras religiões, é a primeira religião que surge no ano de 2000 a 1800 antes de Cristo, e a primeira religião que se promove como monoteísta, que ela acredita só em Deus, né? Antes do judaísmo, como eu falei, o homem associava Deus a sol, a lua, estrelas, trovão. Então existe Deus para tudo. Tudo que acontece no meio natural é Deus. E aqui, no judaísmo, ele concentra Deus, um único ser. Então é a primeira religião que surge dizendo: nós acreditamos somente em um Deus, é monoteísta, só tem um Deus. O judaísmo ele se fundamenta na aliança entre Deus e Abraão, uma pessoa que representa a Deus na terra. Abraão ele tem uma missão de migrar até Canaã. Canaã hoje é tida como Israel, então é a terra cristã, porque Abraão saiu de onde ele estava e foi até Israel para propagar, para iniciar ali essa religião monoteísta, o judaísmo. Então ali ele firmou essa fé monoteísta, a qual Moisés adotou lá na frente e propagou no século XII antes de Cristo. Até aí, primeira revelação para a doutrina espírita. A segunda, passando Moisés dentro do judaísmo, ele se divide entre aqueles seguidores de Moisés e aqueles que descobrem através de Cristo, Jesus, um segmento um pouco diferenciado do judaísmo. Aí Jesus fala, numa dos seus ensinamentos: eu não vim destruir a lei de Moisés, eu vim dar continuidade, ou seja, naquele exato momento que Jesus vem passar os seus ensinamentos, que foi no século I, a partir do seu nascimento, seus ensinamentos ali, ele vem na Palestina, sob o domínio do Império Romano, né, com base na vida, ensinamentos, morte e a ressurreição do Cristo, nasce o cristianismo. Então, Jesus vem, dentro dos conceitos judaicos, mudar algumas vertentes do judaísmo, não mudar, como eu digo, transformar, não,
mas melhorar aquelas leis, tipo, olho por olho, dente por dente. Quer dizer, o que fizer com você, você faz com a pessoa. Se a pessoa te bater, você bate nela. Jesus veio e falou, não, dá outra face, ou seja, se a pessoa está mostrando o lado ruim, mostra para ela o lado bom. Então, ele veio dar um complemento, ele veio melhorar as leis, tornar as pessoas mais amorosas e não vingativas, né? Aquele Deus que pune, aquele Deus que, se você não fizer, você vai para o inferno. Jesus vem e fala, Deus não é vingativo, Deus não vai fazer mal para ninguém. Mas tudo aquilo que você fizer, você vai sofrer consequências do mal ou do bem que você plantar. Então, tudo que você planta, você colhe. Então, Jesus veio amenizar essas leis que eram tão severas diante de um povo selvagem, que já estava começando a entender, né? Nós éramos ainda muito selvagens mesmo, muito primitivos, muito imaturos moralmente, e precisava de uma contenção que Moisés colocou. Mas aí essa interpretação veio mudando ao longo da existência de Cristo. É onde surge, a partir da sua ressurreição, que nós espíritas damos o nome de materialização, porque ele não ressuscita, um corpo morto já era. Mas um espírito pode materializar-se, né? Então, naquela materialização do Cristo, inicia-se o movimento do cristianismo. Ali vem, através dos seus discípulos e apóstolos, propagando a palavra de Cristo. Nessa divulgação, através dos apóstolos e seguidores, lá na frente, no século II, né, século I, cristianismo, século II, vem a filosofia gnóstica, que aceita, sim, o Cristo não como um Deus, mas como um profeta, como uma pessoa que vem para propagar o bem, um cara que tem uma importância moral. Mas a filosofia gnóstica, ela, no Mediterrâneo Oriental, ela começa a misturar um pouco os ensinamentos do Cristo, que é voltado para o amor, como uma forma da reforma íntima ligada ao misticismo local, né? Então, a filosofia gnóstica, ela não é uma religião propriamente dita, é uma filosofia a qual algumas religiões podem adquirir parte do que se acredita na filosofia gnóstica dentro daquela religião. E aí vem o Allan Kardec, lá na frente, no século XIX, né, 18 de abril de 1857, e traz a codificação. Através dos espíritos se fala em reencarnação, que a filosofia gnóstica também acredita em pontos, em alguns pontos. Então, vai ter pontos que a filosofia gnóstica está dentro do espiritismo. O espiritismo tem algumas raízes, né, da filosofia gnóstica, porém, ele é independente. Ele nasce através da doutrina dos espíritos, da comunicação com os espíritos. Então, religião, o espiritismo é. O que não é a filosofia gnóstica. Ela não é religião, é uma filosofia que poderia estar dentro de outras religiões. Então, o que se acredita dentro da filosofia gnóstica, nós podemos adquirir dentro de religiões, mas o espiritismo aqui ele é colocado como uma religião, uma forma de você se religar com Deus. Ele é cristão, ele segue os passos de Jesus, ele acredita na reencarnação, ele acredita na reforma íntima que está ligado ao gnosticismo. A reforma íntima é a chave central de uma pessoa que segue a filosofia gnóstica. Nós só conseguimos evoluir espiritualmente à medida que a gente faz a reforma íntima. Então, o gnosticismo está ligado à reforma íntima, que nós vamos encontrar dentro do espiritismo. Os espíritos dizem que só é possível uma elevação espiritual à medida que a gente faz a nossa reforma íntima. Então, eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês essa parte. Espiritismo é gnóstico? Não é gnóstico, mas ele tem raízes gnósticas dentro do espiritismo, que é a reforma íntima. Essa parte que nós precisamos evoluir através de uma transformação moral. O que Maria de Madalena tem a ver com isso? Porque, afinal de contas, nós estamos lendo um livro do Evangelho de Maria de Madalena. Maria de Madalena, ela é um símbolo de transformação, de reforma íntima. Não é isso? Todas as literaturas, em geral, falam que Maria de Madalena era uma pessoa que tinha problemas espirituais, que tinha uma conduta desvirtuada, que assim que ela teve o contato com Cristo,
ela passou a se reformar intimamente, se tornando, inclusive, uma das principais apóstolas do Cristo. Um apóstolo, um discípulo, né, melhor dizendo, de Cristo. Poxa, uma pessoa cheia de defeito que se torna discípulo, para isso ocorrer, tem que haver uma transformação moral. A transformação moral é o ponto em comum entre o espiritismo, as raízes que ele tem dentro do gnosticismo. Consegui fazer entender, gente? O espiritismo é gnóstico? Não é gnóstico. Porém, ele tem raízes na filosofia gnóstica. Qual é a raiz da filosofia gnóstica? Transformação do eu, reforma íntima. Por que Maria de Madalena tem a ver com tudo isso? Ela é um modelo de transformação íntima, de reforma espiritual, de reforma moral. Beleza? Espero que eu tenha passado para vocês aí o que eu consegui compreender. E se alguém entendeu diferente, por favor, coloca aí.